Estou aqui de volta ao laboratório, não vou fazer nenhum experimento, mas ao invés disso eu vou indicar um livro que eu estou conhecendo agora. Eu vou mostrar aqui, aí você pode ver também. É esse livro aqui, Programming with STM32, sobre STM32, Getting Started with the Nuclear Board and C/C++. Bom, faz um tempo que eu estou interessado nesse STM32, os microcontroladores da ST Micro. Parece muito interessante, que dá para fazer muita coisa interessante, só que eu estou começando agora, eu procurei alguns livros para ler, aí mais para frente vou procurar uma placa dessa aqui para comprar e fazer alguns projetos com objetivos pessoais mesmo. Aí eu saí procurando esse material para estudar. E então já deixo claro que esse aqui é o primeiro livro que eu conheço desta área, então não tenho como dizer que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tenho como dizer que é o melhor que eu encontro, que é o melhor que eu acho que existe. Não, é o melhor que eu achei para comprar no momento. Outras opções que eu vi para comprar disso aqui, o que acontece? Tinha que pedir por encomenda, ou estava com prazo de entrega muito longo, ou não estava disponível mais. Aí eu resolvi comprar isso aqui. Comprei na Amazon. Como eu sempre faço, vou deixar meu link aqui de afiliado, se você quiser olhar para ver se você se interessa. Mas, como eu falei, estou conhecendo agora, não tenho como comparar com outros livros da área. Um detalhe importante é que esse livro está em inglês. Talvez algumas pessoas achem ruim, pô, mas um livro em inglês e tal. Bom, mas assim, para aprender muita coisa de tecnologia, não tem como você fugir de inglês. Pelo menos um básico de inglês técnico é recomendável você saber para você aprender o que está aqui dentro. Não é difícil realmente o inglês que vem aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouco aqui dentro. Daqui a pouco eu mostro o livro na mesa, então, mas olha só. Não é realmente difícil o inglês que vem aqui dentro desse tipo de livro, inglês mais técnico, o vocabulário não é muito rebuscado e tal. E eu vejo que é um tipo de livro que não é sobre uma teoria geral, por exemplo, não é sobre teoria de circuitos, não é sobre matemática, não é sobre teoria de controle de sistemas, não. É sobre uma tecnologia que existe hoje, que mais para frente vai vir outra melhor para substituir e assim por diante. Então, acaba que tudo que é novo que está sendo produzido é escrito em inglês primeiro. Então, se você esperar a tradução para o português, pode ser que ela não venha ou ela demore para vir. Então, realmente faz diferença você saber inglês se você quiser montar alguma coisa de tecnologia, trabalhar com alguma coisa de tecnologia, trabalhar numa empresa de tecnologia faz muita diferença. Talvez mais para frente eu mostre placa, alguma coisa que eu esteja montando com os microcontroladores. Eu vou mostrar agora o livro por dentro, na mesa. Impressões iniciais, que eu já li um pouco desse livro aqui. Não tanto, mas já li um pouco. Assim, talvez dê para você estudar sem nem saber o que é um microcontrolador, sem nem ter estudado microcontroladores antes. Mas eu acho recomendável você saber o que é um microcontrolador antes. O mais comum é o pessoal começar com aquelas placas mais didáticas, que acho que foi feito mais por propósito didático mesmo, os Arduinos, baseados nos ATmega, né? Só que o STM32, pelo que eu vi, oferece muito mais possibilidades, inclusive é embarcado em muito mais sistemas que você utiliza. Como assim? Esse chip aqui que vem aqui dentro, ele é utilizado onde? Bom, basicamente, esses equipamentos eletrônicos que a gente usa no dia a dia, que não são computadores, até a gente usa celular, a gente usa calculadora, a gente usa osciloscópio, esse gerador de funções, a gente usa esses fones de ouvido inteligentes, a gente usa uma série de coisas. O computador tem o carro tem o que a gente chama de computador de bordo. Tudo isso depende do quê? De um microcontrolador aqui, ó. Eles montam com esses microcontroladores. Aí nesses sistemas em que esses microcontroladores são inseridos,
a gente chama de sistemas embarcados, né? Então, o STM32 é um microcontrolador possível, muito utilizado. Eu vi uma página em que o pessoal desmonta aparelhos de várias empresas e um que eles desmontaram foi aquele AirPod, aqueles fones da Apple sem fio. E eles desmontaram aqueles fones e adivinha o que eles encontraram lá dentro? Microcontroladores STM32, o chip, né? Só o chip. Isso aqui, ó, isso aqui é uma placa para você aprender, para você fazer teste, uma placa de desenvolvimento, né? Não é com isso que se monta o projeto final, não é com isso que se monta o produto final. É só com o chipzinho que vai aqui no meio. Então isso aqui tudo pode parecer contraintuitivo, né? Como assim, eu vou aprender um negócio desse, onde que vai montar isso aqui? Não, isso aqui é para uma placa de desenvolvimento. Bom, já falei bastante sobre o livro, agora eu vou mostrar ele por dentro, então vamos lá. Estamos aqui com o livro Programming with STM32, Getting Started with the Nucleo Board and C/C++. Então, o que a capa dá a entender aqui é, começando com a placa núcleo e usando C/C++, e o que acontece? Aqui tem a placa núcleo que ele fala que é uma placa de desenvolvimento, né? Bom, você pode ver o tamanho do livro, um pouco maior que um palmo aqui, não é um livro grande. Aqui tem informações sobre o autor, ele é formado em engenharia elétrica e tal, aí tem experiência com muita coisa, de programação de computador inclusive, muitos outros sistemas de... Enfim, tem um currículo extenso aqui, aí acredito que é uma pessoa que sabe do que está escrevendo. Aqui, o conteúdo do livro aqui, ó. Primeiro capítulo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Introdução aos STM Microelectronics. Introdução aos microcontroladores dessa empresa. Aí STM microcontrolador, o software, esse software aqui, o STM32 CubeMX, aí desenvolvimento de projeto, Project Development, aí o GPIO, General Purpose Input Output, STM Hardware Abstraction Layer, Interrupts, Timers, interrupções, temporizadores, Bit Serial Communications, comunicação serial de bits, né? Analog to Digital Conversion, isso aqui é fundamental, o microcontrolador tem isso, né? Conversão analógica para digital, PWM, modulação por largura de pulso, Direct Memory Access, and the Digital to Analog Converter, conversor digital analógico, acesso à memória direta, são esses 11 capítulos. Agora vamos ver como que é esse livro aqui, ó. Bom, aqui é o, digamos assim, o sumário mais resumido. Deixa eu voltar o zoom aqui, ó, o sumário mais resumido. Aqui é o sumário com mais detalhes aqui, né? Mostrando aqui. Aqui, ó, para o capítulo 1, ele mostra falando sobre essas placas aqui. Aqui, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, timers, 8, falando de UART, USART, 9, 10, PWM, né? E o 11. E aqui? Aqui tem um prefácio aqui, aí ele fala sobre o que é o livro, né? Sobre os microcontroladores da STM32. Aqui, sim, a introdução. Ele dá uma breve explicação aqui, qual a diferença de um microcomputador e um microcontrolador. É uma explicação que, digamos assim, para quem já ouviu falar de microcontroladores, é uma explicação que basta, suficiente e tal, mas para quem nunca ouviu falar, talvez fique com dúvida, o que é realmente microcontrolador? Então, talvez, se você já tiver alguma experiência com microcontrolador, você aproveite mais para entender essa explicação aqui. Aí ele fala sobre as placas de Nucleo Boards aqui, da STM,
uma coisa que ele fala aqui, que a STM realmente tem muita documentação sobre os produtos dela, para que o pessoal consiga fazer projetos baseados no STM32. Como eu falei, como foi descoberto com uma página aí na internet, que a própria Apple, empresa do tamanho que é, utiliza microcontroladores da STM32, da STM, da ST Micro, né? Então, você realmente vê que é um uso profissional. STM Nucleo Boards, aqui ó, há algumas placas que você pode utilizar. Tanto que se você procurar na internet, algumas dessas placas para comprar, STM32, digamos assim, um kit para começar, um kit de iniciante, uma placa de desenvolvimento, você vai ver diferentes formatos, vai ver essa mais básica aqui, que é bem pequena, você vai ver essa que vem na capa do livro, você vai ver essa maior ainda, então tem essa aqui, ó, Nucleo 42, Nucleo 64, Nucleo 144, que é o que? 32, 64, 144 pinos aqui. Aqui ele dá a explicação aqui. Aí ele começa a explicação do que tem aqui no processador, porque o microcontrolador, ele é o microprocessador mais outras coisas. Aí você pode ler a explicação aqui, talvez aprender isso antes de ler esse livro, como eu já falei, né? Talvez ajude, né? Mas aqui tem um processador da ARM, né? Aí ele, aqui ó, mostra o que tem dentro do processador ARM Cortex M4. Aqui ó, diagrama de blocos e tal. Se você já tiver estudado sistemas digitais, vai ajudar muito. Na verdade, se você tentar estudar microcontroladores no nível mais sério e não tiver aprendido nada de sistemas digitais, sobre binários, circuitos lógicos e tal, vai ser mais difícil você entender isso aqui. Então, eu primeiro recomendo que você, se você esteja assim, totalmente sem saber de nada do que está se passando aqui, talvez seja melhor estudar sistemas digitais antes de tentar entender uma coisa dessa aqui, né? Mas aqui, memória, como que funciona a memória, ele vai falando aqui, ó, o que tem naquela placa aqui, nessa placa aqui, né? Aí ele vai mostrando o diagrama aqui. Aí tem umas imagens aqui que a definição da imagem, resolução, realmente não é das melhores, assim, talvez porque eles pegaram uma foto e tentaram transportar isso para uma versão preto e branco para adaptar para o livro, mas assim, dá para entender do que ele está falando, né? Aqui a visão de baixo da placa, a informação sobre os pinos, né? Conectores, aí vários conectores, como que esse NVIC funciona, muitas coisas aqui. Aí ele vai explicando coisas que vão ser abordadas nos próximos capítulos, aqui ó, GPIO, General Purpose Input Output, aqui é entradas e saídas de uso geral, de propósito geral, conversor analógico para digital, interrupção externa, controlador de evento aqui, traduzindo para o português, né? Aí tem várias coisas aqui que, assim, como eu falei, quem nunca ouviu falar de microcontrolador, nada de sistema digital, como que funciona e tal, olhar para isso aqui, vai achar difícil de entender. Por quê? Porque acredito que ele não fez pensando no público que não sabe nada de eletrônica digital. Não, acredito que ele fez para quem tenha uma certa base de sistemas digitais. Então, aqui tem as opções e tal. Bom, isso aqui é o capítulo 1, que ele fala de várias coisas. Aí no capítulo 2, do software, do STM32, do microcontrolador. Aí tem open source versus commercial proprietary software. Aí aqui, aqui é histórias, né? Histórias. Mas aqui, ó, aí ele coloca alguns prints de telas de computador que você vai utilizando nos programas, coisas que você vai fazendo. Não é tão alta resolução esses prints aqui, mas já dá para entender uma coisa. Ó, isso aqui, ó, é do programa que você usa para trabalhar com suas placas aqui.
É claro que só olhando para essa imagem aqui pode ser difícil de entender, mas eu acredito que ele assume que você vai utilizar essa imagem para se guiar, para ver lá no programa, procurar lá no programa e saber acompanhar o que ele está falando. Aqui ó, linha de comando do Telnet, né? Telnet é Windows, né? Aqui, ó, vários prints, tem muita coisa assim, ó. Isso aqui, eles adaptaram de sei lá, de algum PDF, aqui, ó, manual, né? Olha só como que funciona pinout, clock, configuração. Então, vamos ter que avançar para falar de várias coisas aqui, ó. E ele dá exemplos de códigos fontes aqui, ó. Código fonte aqui, ó, do main.c, do arquivo main.c, né? Se você já estudou linguagem C, aí você vai entender o que vai significando isso aqui. Isso aqui são os comentários, né? E aqui o código propriamente dito. Então, outra coisa importante para aprender, para conseguir estudar isso aqui, é programação em linguagem C, né? Isso aí é realmente essencial. Aí aqui, ó, você tem códigos utilizados. Aqui, várias outras coisas. Então tem uma linguagem técnica aqui que é importante você estar um pouco habituado de outros contextos. Desenvolvimento do projeto com STM, aqui projeto com Hello World, que é geralmente o projeto inicial, né? O programa inicial que você faz. Aí aqui tem vários códigos fontes e tal. Isso aqui é o capítulo 4, né? Se eu for mostrar página por página desse livro, vai ficar com um vídeo muito longo. Aqui, ó, uma montagem que você pode fazer para testar algumas coisas aqui, ó. Não sei se para piscar o LED, para você saber como usar as portas, as temporizações e tudo mais. Então, exemplos, né, de como utilizar para fazer seus testes. Aí aqui, gráficos, apesar de esse gráfico não ficar tão bom para você enxergar o que está acontecendo, mas talvez você consiga acompanhar no próprio computador, né? Aqui, ó. Olha só, isso aqui, diagramas de circuitos digitais, né? Códigos fontes, temporizadores. Perceba que uma coisa que eu já falei nisso em outros vídeos, é um tipo de livro diferente. Não é aquele tipo de livro que você vai ficar sentado no papel resolvendo exercícios, fazendo conta. Não, é isso aqui, ó. Você vai ler a explicação e tentar montar alguma coisa. Talvez tentar montar exatamente o que ele está montando aqui na sua própria placa STM32. Essa que é a ideia de aprendizado que ele tem aqui. Essa que é a ideia de aprendizado que muitos livros desse tipo, que tem esse direcionamento, de ensinar alguma tecnologia, tem, né? Aqui, ó, como funciona aqui, usa art. Muito código-fonte, você vai ver muito código-fonte aqui nesse livro. Deixa eu dar um zoom out aqui. Olha só, muito código-fonte em C. Realmente, não é um livro assim tão grosso, mas demora um tempinho para você estudar. Outra montagem aqui. Claro, só dá para fazer isso? Não, isso aqui é para iniciante. Só dá para piscar o LED? Não, não é essa a ideia. Com o microcontrolador da STM dá para fazer muitos projetos utilizando outros módulos que você vai montando e tal, mas para começar a aprender, você tem que aprender as coisas mais fáceis, né? Aí aqui um PWM de 100%, 10% e tal, mostrando como que o brilho varia. Aqui, ó, aí você pode utilizar um servo também para rodar e em alguma aplicação que precisa de alguma rotação, algum movimento. Olha só, diagrama aqui, diagrama de blocos aqui. Muitas coisas aqui para você estudar. Resultados de testes. Então, aqui já chegando no final do livro, ó, conta. Basicamente tem essa conta aqui. Não é um livro de muitas contas para você fazer. Espectro da frequência aqui de um seno. Aí tem um índice final aqui, um índice remissivo, para você procurar alguma coisa. E é isso. Aqui, ó, ele fala de hands-on information, easy to follow guide. Então é mais um guia, né?
com informação que é para você aplicar e colocar a mão na massa, escrito por um autor que ele mesmo se define como hobbyista com experiência em eletrônica, do começo ao fim para demonstrar cada técnica aqui. Aí tem muitas coisas aqui que ele escreve aqui, ó. Isso aqui, isso aqui não deve estar falando muito sério, não. Deve ser uma piada aqui, ó. Você até vai aprender como trabalhar com servos externos e displays de LEDs aqui. Como assim? Na verdade, a STM32 dá para fazer muita coisa, né? Mas assim, ele vai te ensinar como fazer isso aqui. Aí aqui, explorar as características da STM32, configurar núcleo 64, a placa de desenvolvimento, toolchain, developing interesting applications, code, gerar o código C com essa aplicação aqui, STM32 CubeMX, misturando inglês com português é complicado, né? Trabalhe com isso, controle servos, LEDs e outros hardwares utilizando PWM, transfira dados de e para outros periféricos utilizando DMA, gere formas de onda e pulsos utilizando o DAC. Então, bastante coisa aqui para estudar. Assim, como eu falei, é um livro de uma área, de um assunto que eu estou conhecendo agora, então pode ser que você encontre outras opções, mas eu não achei outras opções melhores para começar. Então, se você tem mais experiência nessa área e quiser compartilhar alguma indicação, alguma outra indicação de livro de microcontroladores, de STM32, pode deixar aí nos comentários também. E como sempre eu faço, eu vou deixar aqui o link de afiliado para você, se quiser olhar na Amazon, ver quanto que está, para ver se vale a pena para você. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.